Olá, primeira série. Como vocês já devem saber, esta semana será de revisão e nós faremos a prova semana que vem, a prova do primeiro período. Eu separei aqui alguns conteúdos que eu vou passar nessa prova, certo? Tem alguns conteúdos que eu vou deixar apenas para a prova do segundo período, porque como estendeu um pouco, ficaram muitos conteúdos para uma prova só. Nessa prova do primeiro período, eu vou passar sobre densidade, mudanças de estado físico, substâncias puras e misturas, sistema homogêneo e heterogêneo, substâncias simples e compostas, indícios de reações químicas e fatores que alteram a velocidade das reações. Vou deixar para o segundo período, para a segunda prova, ponto de fusão e ebulição, separação de misturas e lei de Lavoisier e Proust. A densidade é a relação da massa pelo volume. A massa ela vai estar em grama e o volume em ml. Então, a densidade vai ser grama por ml. Vocês vão utilizar esta fórmula aqui para calcular a densidade. Com essa fórmula, nós podemos tanto calcular a massa, podemos calcular o volume, sabendo um dos valores. Por exemplo, se eu tenho a massa e tenho o volume, eu vou saber a densidade. Se eu tenho a densidade e o volume, eu vou saber encontrar a massa. Mas nesta prova, eu só irei cobrar o valor da densidade, certo? Por exemplo, nós temos aqui uma questão. Um bloco de metal com volume de 200 ml e massa de 1.792 gramas tem densidade igual a... Nós temos aqui que o volume vai ser de 200 ml e que a massa é de 1.792 gramas. Então, basta aplicar na fórmula a massa, né, e o volume. E basta dividir os valores. É importante que vocês não troquem, não coloquem o volume em cima e a massa embaixo, né? Colocar direitinho a massa e o volume e é só dividir e obter o valor. Às vezes acontece desse valor do volume vir em litros. Aí você teria que passar para ml, você teria que fazer aquela regrinha de 3. Se 1 litro é 1.000 ml, então a quantidade que ele falou lá de litros vai ser quantos ml. Só que nessa prova, para facilitar a vida de vocês, como nós estamos tendo apenas aulas online, e tem muito conteúdo, eu sei, então eu vou deixar todo no valor, na unidade que vai ser colocada mesmo na fórmula, tá? Em ml e em gramas. Mudanças de estado físico. Nós temos aqui os 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. A passagem do estado sólido para o estado líquido nós chamamos de fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso nós chamamos de vaporização, sendo que a vaporização nós temos a ebulição, nós temos a evaporação, certo? Do líquido para o sólido, solidificação, e do gasoso para o líquido, condensação. Do sólido para o gasoso, sublimação, e do gasoso para o sólido, ressublimação. É super simples, certo? Essas mudanças de estado físico, de estado da matéria. Temos aqui substâncias puras e misturas. Como eu já tinha explicado, substâncias puras é quando ela, como o próprio nome já diz, quando ela está pura, quando se encontra sozinha. Por exemplo, a água destilada, que é somente H2O, é uma substância pura. O álcool 100% é uma substância pura. E quando a mistura é que tem mais de uma substância, por exemplo, água e sal. Nós podemos mostrar substâncias puras e misturas através destes gráficos. Nós temos aqui um aquecimento, né? Aqui esse gráfico aqui todos esses gráficos são de temperatura e está mostrando o aquecimento, porque está subindo aqui, ó, o gráfico. Nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? Aqui na substância, observem que tanto o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles ficam com a temperatura constante, ou seja, a temperatura não aumenta.
A substância pura, ela tem essa característica. Quando vai passar para o estado do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso, ela vai permanecer com a sua temperatura constante, para que busque energia para que haja essa mudança. Então, na substância, nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição bem definidos. Já na mistura, como não é apenas uma substância, nós não vamos ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição bem definidos. Por exemplo, se eu tenho uma mistura de água e sal, a água tem um ponto de ebulição e ponto de fusão diferente do ponto de fusão do sal, né? O ponto de fusão e o ponto de ebulição do sal. Por isso, não vai ter um momento exato aqui de ponto de fusão e ponto de ebulição, já que é uma mistura. Nós temos alguns casos de misturas que tem o ponto de ebulição igual. Por exemplo, eu misturei duas substâncias e eles passam para o estado gasoso ao mesmo tempo. Aí nós dizemos que temos uma mistura azeotrópica, que tem o mesmo ponto de ebulição. E podemos ter também uma mistura eutética, que é quando os componentes da mistura têm o mesmo ponto de fusão. Eles vão passar para o estado líquido no mesmo momento, certo? Então, nós temos aqui substância, o gráfico da substância que tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A mistura não apresenta esses pontos bem definidos. A mistura azeotrópica, apenas o ponto de ebulição, que vai ser igual, né? Vai ser bem definido. E mistura eutética, apenas o ponto de fusão, que vai ser igual, vai ficar bem definido. Nós temos dois tipos de sistema. Sistema homogêneo, quando apresenta apenas uma fase, por exemplo, água e sal. Quando eu digo que apresenta apenas uma fase, eu só consigo ver apenas uma coisa só. Por exemplo, água e sal, eu não vou conseguir identificar onde está o sal. Eu vou apenas ver uma fase. E sistema heterogêneo apresenta mais de uma fase, por exemplo, água e óleo. Como a água e o óleo não se misturam, nós conseguimos ver onde vai ficar a água e o óleo. Nós temos aqui as fases e os componentes. As fases é o que eu consigo ver e os componentes são todas as substâncias que foram acrescentadas na mistura. Nós temos aqui água e óleo, uma mistura de água e óleo. Então, nós temos duas fases, né? E dois componentes, que é o óleo e a água. E esse outro exemplo aqui, nós temos óleo, água e areia. Então, nós conseguimos visualizar três fases e possui três componentes. Muita atenção na questão dos componentes, porque se eu disser para vocês, se eu der um exemplo de uma mistura de água, gelo e areia, nós vamos ter apenas dois componentes, porque o gelo e a água tem a mesma composição. Então, tem que prestar bastante atenção nisso aí para não errar, certo? Nós temos aqui substância simples. A substância simples ela é formada por um único elemento, por um único tipo. Vocês podem ver aqui que o H2 ele tem dois átomos de hidrogênio, mas é somente hidrogênio, assim como o O2, somente oxigênio aqui no ozônio, que são 3 átomos de oxigênio, 2 átomos de cloro e 4 átomos de fósforo. Então, substância simples é quando apresenta apenas um único tipo de elemento. Já a substância composta são formados por mais de um tipo de elemento. Por exemplo, nós temos aqui o NaCl, aqui eu tenho o sódio e o cloro. H2O, aqui eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. Lembrando que, para eu saber que é um elemento só, eu tenho que olhar. Se a primeira letra for maiúscula e a segunda for minúscula, eu tenho um elemento só. Por exemplo, o cálcio. Agora, se eu tenho uma letra maiúscula e outra maiúscula, eu tenho dois elementos, que é o caso do enxofre e do oxigênio. Então, letra maiúscula e minúscula, eu tenho um elemento só, no caso aqui o cálcio. E aqui, duas letras maiúsculas juntas,
eu tenho dois elementos diferentes, que é o enxofre e o oxigênio. Aqui eu tenho três elementos formando uma substância composta. Aqui eu tenho o hidrogênio e o cloro, um elemento só, né? Então, formado por mais de um tipo de elemento, por isso é considerado uma substância composta. E o elemento químico, ele aparece lá o símbolo que está na tabela periódica. Por exemplo, aqui nós temos o átomo de hidrogênio, de oxigênio, de cloro, de fósforo, de sódio, de cálcio e de enxofre. Nós temos aqui uma reação química representada por uma equação química. E uma reação química é quando acontece uma transformação. Nós temos aqui os reagentes e temos os produtos. Observe que os reagentes, eles são diferentes dos produtos, né? Indicando que ocorreu uma transformação. Aqui eu tinha CH4 mais O2. Esses dois vão reagir e vão formar CO2 e H2O, completamente diferente do que era antes. Então, para eu identificar se ocorreu uma reação química, eu tenho que observar se os reagentes e produtos são diferentes, indicando que aconteceu uma transformação, ou seja, uma reação química, certo? As reações químicas, elas apresentam algumas evidências para podermos saber se ocorreu ou não. Por exemplo, liberação de gás. Um exemplo é o comprimido efervescente em contato com a água, que libera gás carbônico, que é o CO2. Pode ocorrer também liberação de luz, por exemplo, como a queima de uma vela. Pode ocorrer também liberação de calor, como exemplo, a queima da gasolina. Sempre que nós estivermos falando de queima, nós usamos esse nome aqui, ó, combustão. E pode ocorrer também mudança de cor, como o suco de repolho roxo com vinagre, que acontece uma reação química e ele muda de roxo para rosa. E também a formação de sólido, que a gente chama de precipitado. Quando nós temos duas substâncias que estão no estado líquido e vai formar uma substância que se encontra no estado sólido, como por exemplo, uma mistura de leite e limão, vai ocorrer uma reação química e vai haver formação de um produto sólido. E por último, nós temos os principais fatores que alteram a velocidade das reações químicas. Esses fatores eles vão acelerar as reações químicas ou podem inibir as reações químicas, certo? Nós temos superfície de contato, temperatura, concentração, catalisadores e pressão. A superfície de contato quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Por exemplo, um comprimido efervescente triturado irá reagir mais rápido do que um inteiro, porque o comprimido efervescente triturado ele vai ter uma maior superfície de contato com a água, fazendo com que a reação ocorra mais rapidamente. Temos a pressão também. O aumento da pressão aumenta a temperatura, fazendo com que a reação ocorra mais rápido. Por exemplo, alimentos sendo cozidos na panela de pressão vai fazer com que a reação aconteça mais rápido. Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade de determinadas reações químicas sem que sejam consumidos. Por exemplo, a decomposição da água oxigenada pela enzima catalase presente no sangue. A água oxigenada ela já tem a tendência de se decompor naturalmente, vai quebrar aqui, ó, hidrogênio do oxigênio. Mas para que essa reação ocorra mais rápido, é usada essa enzima catalase presente no sangue. Antigamente as pessoas colocavam água oxigenada no ferimento, liberando bastante oxigênio, formando uma espuma, que é a decomposição, né, a liberação de oxigênio. Só que hoje não pode mais fazer este procedimento.
a concentração. Quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Um pedaço de carvão em brasa dentro de um frasco com oxigênio puro, né? No caso, se eu pegasse esse pedaço de carvão e colocasse no ambiente normal da atmosfera, que não tem oxigênio puro somente, seria mais devagar, seria lenta, né? E aqui, como o oxigênio está puro, a reação vai acontecer mais rápida. Temos também a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Um incêndio em uma floresta libera calor e aumenta a temperatura do ambiente e a reação acontece mais rápido. Caso contrário, Um caso contrário, diminuindo a temperatura, a reação ocorre lentamente, como é o caso da carne no freezer. E nós temos também outros fatores, como luz, eletricidade e natureza dos reagentes, que fazem com que a velocidade das reações sejam alteradas. Pessoal, é isso. Mais tarde eu irei enviar algumas questões para que vocês revisem todo o conteúdo.